A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Parte B. Seção 615, 18 de setembro de 1972, 21h32, segunda-feira. Jane já teve uma sessão curta hoje. O correio nos trouxera boas notícias no início da tarde. Nós a comemoramos com uma bebida e então Sete apareceu. Enquanto estávamos jantando, Jane recebeu um telefonema interurbano de um de nossos visitantes em agosto passado. Infelizmente, ela precisou dizer-lhe que tivera pouco tempo para trabalhar nos projetos científicos discutidos na ocasião, embora ainda estivesse interessada. Enquanto lavava a louça e pensava sobre isso, recebeu uma comunicação divertida de Sete. Ela devia parar de se preocupar com tais coisas e assumir uma posição de desinteresse divino. Jane estava pronta para a sessão regular às 21h, embora, devido ao telefonema, não estivéssemos certos do que seria tratado. Às 21h30, porém, a sessão ainda não fora iniciada e ela estava impaciente. Quando tirou os óculos, contudo, e começou a falar por Sete, sua voz era calma, seu ritmo lento, os olhos muitas vezes fechados. Ditado: Boa noite, Sete. Suas crenças conscientes dirigem o funcionamento de seu corpo, não é o contrário. Seu eu interior utiliza-se da consciência física, do pensamento fisicamente orientado, para agir no mundo que você conhece. A mente consciente é particularmente equipada para dirigir a atividade exterior ou experiência desperta e para supervisionar o trabalho físico. Suas crenças dela sobre a natureza da realidade são então transmitidas a porções internas do eu. Estas dependem especialmente da interpretação da validade temporal feita pela mente consciente. A mente consciente estabelece as metas e o eu interior faz com que aconteçam, usando todos os seus recursos e inexaurível energia. O grande valor da mente consciente está precisamente em sua habilidade para tomar decisões e estabelecer direções. Seu papel, porém, é dual, tem o objetivo de avaliar condições tanto dentro como fora, de cuidar dos dados que chegam do mundo físico e das porções interiores do eu. Não é, portanto, um sistema fechado. Para o ser humano, é preciso discriminar o uso de tal consciência. Muitos têm medo de seus próprios pensamentos e não os examinam. Aceitam as doenças de outros. Esse tipo de ação distorce as informações tanto de dentro como de fora. Não existe luta entre o eu intuitivo e a mente consciente. Parece haver somente quando o indivíduo se recusa a enfrentar todas as informações disponíveis em sua mente consciente. Pausa. Às vezes parece mais fácil evitar os reajustes frequentes no comportamento que o autoexame requer. Em tais casos, a pessoa colhe muitas crenças de segunda mão. Algumas se contradizem. Os sinais dados ao corpo e ao eu interior não fluem suavemente, nem são absolutamente definidos, mas tornam-se uma mistura confusa de contra-orientações. Isso imediatamente faz disparar alarmes de várias naturezas. O corpo não funciona de modo adequado, ou o ambiente emocional geral sofre. Essas reações são excelentes advertências e devem ser tomadas como um sinal de que é necessária uma mudança. Ao mesmo tempo, o eu interior transmitirá à mente consciente percepções e intuições que têm a finalidade de clarear sua visão. Se, porém, você acreditar que o eu interior é perigoso e não pode confiar nele, se tiver medo de sonhos ou de qualquer material psíquico intrusivo, estará rejeitando essa ajuda e dando-lhe as costas. 21h50. Se você acredita também que precisa aceitar suas dificuldades,
Então esta crença apenas pode impedi-lo de resolvê-las. Repito, suas ideias e crenças formam a estrutura de sua experiência. Suas crenças e as razões existentes por trás delas podem ser encontradas em sua mente consciente. Se aceitar a ideia de que as razões para o seu comportamento estão para sempre enterradas no passado desta vida ou em qualquer outra, não vai conseguir alterar sua experiência até mudar essa crença. Estou falando agora mais ou menos de experiências normais. Mais tarde, discutiremos áreas particulares, como casos de doenças de nascença. A percepção de que você forma sua própria realidade deve ser uma percepção libertadora. Você é responsável por seus sucessos e alegrias. Pode mudar as áreas de sua vida que não lhe sejam agradáveis, mas precisa assumir a responsabilidade pelo seu ser. Seu espírito uniu-se à carne, e na carne para vivenciar um mundo de incrível riqueza, para ajudar a criar uma dimensão de realidade de cores e de forma. Seu espírito nasceu na carne para enriquecer uma área maravilhosa de percepção sensorial, para sentir a energia tomando forma corpórea. Você está aqui para usar e aproveitar o corpo e expressar-se por meio dele. Você está aqui para ajudar na grande expansão de consciência. Você não está aqui para chorar pelas misérias da condição humana, mas para mudá-las quando elas não lhe agradarem, por meio da alegria, força e vitalidade que existem dentro de você, para criar o espírito na carne do modo mais fiel e belo que puder. A mente consciente permite-lhe olhar para fora, para o universo físico, e ver o reflexo de sua atividade espiritual, perceber e avaliar suas criações individuais e coletivas. Poderíamos dizer que a mente consciente é uma janela através da qual você olha para fora, e olhando para fora, percebe os frutos de sua criação interior. Muitas vezes, deixa que falsas crenças ofusquem essa grande visão. Sua alegria, vitalidade e realização não vêm de fora, como resultados de eventos que lhe acontecem. Elas brotam de eventos interiores que são o resultado de suas crenças. 22h06. Seth, Jane, mergulhados em seus pensamentos, fizeram uma pausa. Muito tem sido escrito sobre a natureza e a importância da sugestão. Uma das ideias atuais em voga é que você está constantemente à mercê de sugestões. Suas próprias crenças conscientes são as sugestões mais importantes que você recebe. Todas as outras ideias são rejeitadas ou aceitas, dependendo de você acreditar ou não que elas sejam verdadeiras, de acordo com a tagarelice constante e consciente que ocorre dentro de sua mente a maior parte do dia. As sugestões que lhe são feitas por você mesmo. Você aceita a sugestão de outra pessoa somente quando se ajusta às suas próprias ideias sobre a natureza da realidade em geral e aos seus conceitos sobre si mesmo em particular. Quando usa sua mente consciente de maneira adequada, examina as crenças que lhe chegam. Elas não lhe são impostas. Se usar a mente consciente da maneira correta, também perceberá ideias intuitivas que recebe de seu interior. Você está apenas metade consciente quando não examina as informações que lhe chegam de fora e ignora os dados que lhe chegam de dentro. 22h13. Muitas crenças falsas, portanto, são indiscriminadamente aceitas porque você não as examinou. Você deu ao eu interior um quadro falso da realidade. Como é função da mente consciente avaliar a experiência física, ele, o eu interior, não conseguiu realizar adequadamente seu trabalho. Se as porções interiores do eu tivessem essa responsabilidade, não haveria necessidade de uma mente consciente. Enfaticamente, quando o eu interior é confundido, ele imediatamente tenta remediar a situação por meio de um influxo de medidas autocorretivas. Ocasionalmente, quando a situação foge do controle, ele ignora as áreas restritivas da mente consciente e resolve o problema, lançando energia
em outras camadas de atividade. Ele consegue trabalhar ao redor dos pontos cegos da mente racional, por exemplo. Em geral, peneira da barragem de crenças conflitantes aquilo que tem mais vida a oferecer, enviando o que foi peneirado em um aparente surto de revelações. Essas revelações resultam em novos padrões que mudam o comportamento. Você precisa estar consciente dos conteúdos de sua própria mente racional. Descubra as ambiguidades. Independentemente da natureza de suas crenças, elas na verdade se fazem carne e se materializam. O milagre de seu ser não pode escapar de si mesmo. Seus pensamentos florescem como eventos. Se achar que o mundo é mau, você se deparará com eventos que parecem maus. Não existem acidentes em termos cósmicos, ou em termos do mundo como você o conhece. Suas crenças crescem no tempo e no espaço, tão certamente quanto as flores. Quando você compreende isso, pode até sentir seu crescimento. Pode fazer uma pausa. 22 horas e 29 minutos a 22 horas e 44 minutos. Retomamos o ditado. A mente consciente é basicamente curiosa, aberta. É também equipada para examinar seu próprio conteúdo. Devido a teorias psicológicas do último século, muitos ocidentais acreditaram que o propósito principal da mente consciente era inibir material inconsciente. Pelo contrário, como mencionado nesta seção, ela também tem o propósito de receber e interpretar importantes dados que lhe vêm do eu interior. E ela faz isso muito bem, recebendo e interpretando impressões. O que aconteceu, porém, é que o homem foi ensinado a aceitar apenas informações vindas do mundo exterior e a estabelecer barreiras contra o conhecimento interior. Essa situação nega ao indivíduo sua força plena e separa o agora conscientemente das fontes importantes de seu ser. Essas condições inibem a expressão criativa em particular e negam ao eu consciente as visões e intuições que emergem e que de outra forma estariam disponíveis. Pensamento e sentimento, então, parecem separados. A criatividade e o intelecto não se mostram como os irmãos que são, mas sim como estranhos. A mente consciente perde seu bom gume. Ela corta de sua experiência o amplo corpo de conhecimento interior disponível. Divisões ilusórias aparecem no eu. Por si mesmo, o eu age espontaneamente como uma unidade, mas uma unidade em constante variação. Ouvindo vozes tanto dentro como fora, a mente consciente é capaz de formar crenças ligadas ao conhecimento do eu como recebido de fontes materiais e imateriais. Então, o exame de crenças ocorre juntamente com outras atividades, naturalmente, facilmente, sem esforço. Uma vez que a mente consciente tenha aceitado um conjunto de crenças conflitantes, porém, uma tentativa definida é necessária para separá-las. Lembre-se de que mesmo falsas crenças parecem ser justificadas em termos de dados físicos, uma vez que sua experiência no mundo exterior é uma materialização dessas crenças. Assim, você precisa trabalhar com a matéria-prima de suas ideias, mesmo que seus dados sensoriais lhe digam que uma determinada crença é obviamente uma verdade. Para mudar sua experiência ou qualquer porção dela, você precisa mudar suas ideias. Como você vem continuamente formando sua realidade, os resultados aparecerão naturalmente. Pausa. Você precisa ser convencido de que pode alterar suas crenças. Precisa desejar tentar. Pense em uma ideia limitadora como uma cor barrenta e em sua vida como um quadro multidimensional que está manchado. Você muda a ideia como um artista mudaria sua palheta. O artista não se identifica com as cores que usa. Ele sabe que as escolhe e aplica-as com um pincel. Da mesma forma, você pinta sua realidade com suas ideias.
Você não é suas ideias, nem seus pensamentos. Você é o eu que as experiencia. Se um pintor vê que suas mãos estão manchadas de tinta ao final do dia, ele pode lavar as manchas com facilidade, pois conhece a sua natureza. Se você acredita que os pensamentos limitadores fazem parte de você, que estão permanentemente agarrados a você, não pensará em lavá-los. Nesse caso, você se comportaria como um artista louco que diz: minhas tintas fazem parte de mim, mas mancharam meus dedos e nada posso fazer sobre isso. Não existe contradição, embora possa parecer que sim, entre ser espontaneamente consciente dos próprios pensamentos e examiná-los. Você não precisa ser cego para ser espontâneo. Não está sendo espontâneo quando aceita indiscriminadamente como seu cada pedacinho de informação que recebe. 23 horas e 10 minutos. Muitas crenças seriam automaticamente derrubadas sem qualquer dano se você estivesse sendo verdadeiramente espontâneo, mas em geral você as abriga. Antigas ideias limitadoras, quando aceitas, figurativamente formam um berço restritivo que reúne outros materiais semelhantes, enchendo-lhe a mente de entulho. Quando você é espontâneo, aceita a natureza livre de sua mente e espontaneamente toma decisões quanto à validez ou não dos dados recebidos. Quando você se recusa a permitir isso, esta função se torna confusa. Nenhuma macieira tenta produzir violetas. Muito automaticamente ela sabe o que é e conhece a estrutura de sua própria identidade e existência. Pausa. Você tem uma mente consciente, mas ela é apenas a porção mais manifesta de sua mente. Muito mais do que essa porção está disponível para você. Dessa forma, uma parte muito maior de seu conhecimento pode ser consciente. Uma falsa crença, porém, é limitadora e tão ambígua para a sua natureza como a ideia de qualquer macieira de ser uma violeteira. Ela não poderia produzir violetas, nem poderia ser uma boa macieira enquanto tentasse fazê-lo. A crença errônea é uma que não se ajusta às condições básicas de seu ser interior. Portanto, se acredita que está à mercê de eventos físicos, está cultivando uma crença falsa. Se sente que sua experiência presente foi estabelecida em circunstâncias além de seu controle, está cultivando uma crença falsa. Você colaborou no desenvolvimento de seu ambiente de infância. Você escolheu as circunstâncias. Isso não significa que esteja à mercê dessas circunstâncias. Significa que estabelece desafios a serem vencidos, metas a serem atingidas, estabelece estruturas de experiência através das quais poderá desenvolver, compreender e realizar certos talentos. 23 horas e 29 minutos. O poder criativo de formar sua própria experiência está em seu interior agora, como esteve desde o tempo de seu nascimento e até antes. Você pode ter escolhido um determinado tema para esta existência, uma certa estrutura de condições, mas dentro dela você tem a liberdade de experimentar, criar e alterar condições e eventos. Cada pessoa escolhe para si os padrões individuais dentro dos quais irá criar sua realidade pessoal. Dentro desses limites, porém, há infinitas variedades de ação e recursos ilimitados. O eu interior iniciou um excitante empreendimento no qual ele aprende a traduzir sua realidade em termos físicos. A mente consciente é brilhantemente sintonizada com a realidade física e tão deslumbrada pelo que percebe que fica tentada a pensar que os fenômenos físicos são uma causa e não um resultado. Porções mais profundas do eu sempre servem para lembrar-lhe que esse não é o caso. Quando a mente consciente aceita um excesso de crenças falsas, particularmente se vê o eu interior como um perigo, ela fecha esses lembretes constantes.
Quando surge tal situação, a mente consciente sente-se assaltada por uma realidade que parece maior do que ela mesma, sobre a qual não tem qualquer controle. O sentimento profundo de segurança no qual devia ancorar-se é perdido. As falsas crenças devem ser eliminadas de modo que a mente consciente possa mais uma vez saber de sua fonte e abrir-se para os canais interiores de esplendor e poder que lhe estão disponíveis. 23 horas e 40 minutos. O ego é um ramo da mente consciente, por assim dizer. A mente consciente é como uma câmera gigantesca, com o ego dirigindo a visão e o foco. Assim, várias porções da identidade aparecem e formam o ego, desassociam e reformam, enquanto mantém uma espontaneidade maravilhosa e ainda um senso de unidade. Ver ambas as seções do capítulo 1. O ego é a ideia que você tem de sua imagem física em relação ao mundo. Sua autoimagem não é inconsciente, portanto. Você é bem consciente dele, embora muitas vezes rejeite certos pensamentos sobre ele em favor de outros. Falsas crenças podem resultar em um ego rígido, que insiste em usar a mente consciente em apenas uma direção, distorcendo ainda mais suas percepções. Em geral, você decide muito conscientemente enterrar um pensamento ou uma ideia que poderia causar uma alteração em seu comportamento, porque não parece ajustar-se a ideias limitadoras que você já tem. Ouça constantemente sua própria linha de pensamento. Que sugestões e ideias está dando a si mesmo? Saiba que elas irão materializar-se em sua experiência pessoal. Muitas ideias limitadoras serão aceitas sem exame, disfarçadas de algo positivo. Você pode sentir-se muito virtuoso, por exemplo, por odiar o mal ou o que lhe parece mal, mas concentrando-se no ódio ou no mal, você os está criando. Se for pobre, poderá sentir-se virtuoso em sua condição financeira, olhando com desdém para os que são ricos, dizendo a si mesmo que o dinheiro é sujo e assim reforçando sua condição de pobreza. Se estiver doente, poderá agarrar-se à tristeza de sua situação e, invejando amargamente os que estão saudáveis, lamentar seu estado e assim perpetuá-lo por meio de seus pensamentos. Se der ênfase às suas limitações, elas irão tornar-se realidade. Você precisa criar um novo quadro em sua mente. Ele será diferente do quadro que seus sentidos físicos podem mostrar-lhe em um determinado momento, precisamente nas áreas em que são necessárias mudanças. O ódio à guerra não trará paz. Outro exemplo, somente o amor pela paz trará tal condição. Você pode fazer uma pausa ou terminar a sessão, como preferir. Então vamos terminar. 23 horas e 56 minutos. Jane saiu de um excelente transe antes que eu acabasse de escrever. Ela não se lembrava do material. Meu Deus, Rob, é quase meia-noite, ela exclamou. Na verdade, ela poderia ter continuado a sessão. Ela tem estado extremamente ativa fisicamente nos últimos tempos, mas eu achei que estaria cansada no dia seguinte. Ela tem que dar aula de ESP amanhã à noite. Tem uma sessão na quarta-feira à noite e classe de composição literária na quinta-feira. Sessão 616, 20 de setembro de 1972, 21 horas e 28 minutos, quarta-feira. Ao sentarmos para esperar a sessão que iria começar às 21 horas e 20 minutos, Jane me disse que acabara de receber o título do capítulo 3 do livro de Sete, Telepatia e Disposição de Crenças, ou Disposição de Ideias. Ela não estava bem certa. Veremos como estava próxima. Às 21 horas e 25 minutos, ela disse: estou me preparando para começar agora. Posso sentir. Acendeu um cigarro e olhou para um lado e para baixo. Sua atenção, já voltada para dentro,
ao preparar-se para psiquicamente unir-se a uma essência de personalidade energética, como o próprio Sete se denomina. Boa noite. Boa noite, Sete. Reiniciaremos o ditado. Sei muito bem que muitas de minhas afirmações irão contradizer as crenças daqueles que aceitam a ideia de que a mente consciente é relativamente impotente e que as respostas aos seus problemas estão escondidos sob ela. É óbvio que a mente consciente é um fenômeno, não uma coisa. Ela muda constantemente. Pode ser concentrada ou levada pelo ego em direções literalmente infinitas. Ela pode ver a realidade externa ou voltar-se para dentro, observando o seu próprio conteúdo. Há gradações e flutuações dentro de sua atividade. É muito mais flexível do que você pensa. Pausa. O ego pode usar a mente consciente quase que exclusivamente como um meio de perceber realidades externas ou internas que coincidem com suas próprias crenças. Não é, portanto, que certas respostas não estejam totalmente disponíveis, mas sim que muitas vezes você começa a seguir um curso de ação no qual acredita, não desejando abrir-se para qualquer material que contradiga suas crenças atuais. Se você está doente, por exemplo, há um motivo. Para recuperar-se totalmente, sem que surjam novos sintomas, precisa descobrir a razão. Talvez não goste de sua doença, mas é um processo que brota de sua decisão. E enquanto estiver convencido de que o processo é necessário, manterá os sintomas. Os sintomas podem ser o resultado de uma crença específica ou ser causados por um complexo de crenças agrupadas. As crenças, naturalmente, serão aceitas por você não como crenças, mas como realidade. Ao compreender que você forma a sua realidade, precisará começar a examinar essas crenças, deixando que a mente consciente examine livremente seu próprio conteúdo. 21 horas e 40 minutos. Falaremos sobre saúde e doença mais especificamente em outra parte do livro. Gostaria de esclarecer, contudo, que, em geral, a psicanálise é apenas um jogo de esconde-esconde, no qual você continua a negar a responsabilidade que tem por suas ações e sua realidade, atribuindo a causa básica a alguma área da psique, oculta em uma escura floresta do passado. Então assume a tarefa de encontrar esse segredo. Ao fazê-lo, nunca pensa em procurá-lo na mente consciente, pois está convencido de que todas as respostas profundas estão muito abaixo e, além disso, que sua consciência não é apenas incapaz de ajudá-lo, mas que provavelmente irá camuflar a resposta. Assim, você entra nesse jogo. Assim que você tomar consciência deste auto-engano, qualquer evento adaptado à situação presente e desperto de seu passado poderá servir de catalisador. Qualquer um servirá. Pausa às 21 horas e 45 minutos. Uma de muitas. Agora, uma música rock começou a tocar no apartamento abaixo do nosso. Senti o próprio piso vibrar, mas Jane, em transe, não pareceu se incomodar. As crenças básicas e as razões de seu comportamento sempre estiveram, entretanto, em sua mente consciente. Você simplesmente não examinou seu conteúdo, com a compreensão de que suas crenças não eram necessariamente realidade, mas a concepção que tem delas. Ao mesmo tempo, na psicanálise, você muitas vezes é programado para acreditar que não pode confiar no seu inconsciente, fonte de tais segredos escuros como berço de criatividade ou inspiração, e assim, a ajuda que essas porções interiores do eu poderiam dar à sua consciência é negada. 21 horas e 50 minutos. Geralmente, quando você examina sua mente consciente, você o faz olhando através de ou com suas crenças estruturadas. O conhecimento de que suas crenças não são necessariamente realidade lhe permitirá estar ciente de todos os dados que estão conscientemente disponíveis. Não estou dizendo que examine seus pensamentos com tanta frequência e com tal vigor que isso lhe sirva de obstáculo, mas você não está plenamente consciente até que saiba o conteúdo de sua mente consciente.
Também estou salientando o fato de que a mente consciente é equipada para receber informações do eu interior, bem como do universo exterior. Não estou lhe dizendo que iniba pensamentos ou sentimentos. Estou pedindo que se torne consciente dos que tem. Compreenda que eles formam sua realidade. Concentre-se sobre os que lhe trazem os resultados que deseja. Se achar tudo isso difícil, podem também examinar sua realidade física em todos os seus aspectos. Compreenda que sua experiência física e seu ambiente são a materialização de suas crenças. Se perceber grande exuberância, saúde, trabalho eficaz, abundância, sorrisos no rosto daqueles que encontra, então assuma o fato de que suas crenças são benéficas. Se enxergar o mundo que é bom, pessoas que gostam de você, assuma novamente que suas crenças são benéficas. Mas, se sua saúde for fraca, se lhe faltar um trabalho significativo, se lhe faltar abundância, se o mundo lhe parece triste e mau, então reconheça que suas crenças são deficientes e comece a examiná-las. Falaremos mais tarde sobre a natureza da realidade coletiva, mas agora vamos tratar dos aspectos pessoais. O ponto principal que desejo apresentar neste capítulo é que suas crenças conscientes são extremamente importantes e que você não está à mercê de eventos ou causas que subjazem sua percepção. Este é o fim do capítulo e você pode fazer uma pausa. Obrigado, muito bom. 22 horas e 1 minuto. Várias coisas aconteceram durante o intervalo e tentarei apresentá-los em ordem antes de entrarmos no capítulo 3. Em primeiro lugar, Jane saiu muito facilmente de um excelente transe, dizendo que mal ouvira a música que ainda trovejava no andar de baixo, mas ela não estava interessada naquilo. Falou que se sentia um pouco estranha, sem dar explicações. Enquanto comíamos alguma coisa, perguntei-lhe se achava que o comportamento de nosso gato Willy nos últimos dias poderia estar ligado aos estados psíquicos. Isso já acontecera antes, embora não recentemente. No começo do mês, Willy apanhara pulgas e estava sendo difícil livrá-lo delas. Ele começara a ficar fora a noite toda, bem como a maior parte do dia. Também estava emagrecendo. Nosso outro gato, Rooney, parecera imune a nós nesse aspecto e até agora comportara-se normalmente. Willy estava fora no momento, em uma chuvinha que começara umas horas antes. Na hora do jantar, ele parecera sentir que o interior da casa era território proibido e recusara-se a entrar. Desci pelas escadas de trás e chamei-o enquanto andava ao redor do prédio. Nada de Willy. Encontrei Jane no saguão. Ali, a música estava ainda mais alta, trovejando no apartamento do primeiro andar. Voltando para nossa sala de visitas, a música me levou a falar sobre grupos ou turmas de jovens. Gostamos de rock e muitas vezes o dançamos. É uma música viva e vital. Também acredito que Jane usa a energia da música enquanto a ouvimos no prédio durante as sessões. Comentei o valor que muitos jovens dão à conformidade em sua não conformidade. Jane falou sobre suas preocupações semelhantes e intensas no colegial e na universidade. Eu, obviamente, não me deixara influenciar muito por esses fatores, tendo sido sempre um tipo meio solitário. Pedi a Seth que comentasse o comportamento de Willy, se o desejasse depois do ditado. Então Jane disse: eu sabia que estava me sentindo estranha esta noite, agora entendi. É como se eu estivesse captando 3 canais de Seth ao mesmo tempo. Até recebi as direções. Ela apontou para a esquerda, ao alto, sentada em sua cadeira de balanço. Seth vem com seu livro daqui, neste canal. Em seguida ela indicou à direita baixa. Depois aqui, imediatamente disponível está Seth sobre você, sobre mim e Willy. E também no retrato sobre o qual você me perguntou outro dia, o que você acabou de terminar. Aqui, agora, disse Jane, apontando para sua esquerda alta, está Seth, sobre o que acabamos de mencionar sobre turmas, como os jovens sentem que é tão importante adequar-se aos de sua própria espécie e por quê. E por que me senti dessa maneira e você não? Ei,
Até tenho um monte de histórias sobre isso, todas prontas para serem transmitidas, uma porção de materiais sobre cada ideia. Fiquei um tanto confusa durante um tempo, mas agora vejo que cada coisa está separada, já preparada por Seth. Você não vai receber 2 sentenças sobre um assunto, depois mudar para outro. Jane riu. Que canal você deseja? Estou ficando de boca calada, eu disse brincando. Que tal voltar ao livro? Achei que fazer isso a ajudaria a controlar a proliferação de canais até que pudéssemos aprender mais sobre a questão. A possibilidade havia sido indicada várias vezes. A habilidade de Seth de tratar de uma variedade de assuntos com os membros de um grupo, mesmo que fossem estranhos a Jane. O novo passo seria sua percepção consciente dos blocos de material já preparados e esperando transmissão. Jane concordou prontamente em retomar o trabalho do livro. Nunca senti assim antes, como se estivesse sendo programada antecipadamente. É como se eu precisasse de 3 microfones. Isto é muito estranho. Eu recebo material como som. Se eu pudesse falar 3 vezes ao mesmo tempo, poderia transmitir material sobre 3 coisas. Agora tenho que captar o canal certo para que Seth volte ao seu livro. E quase me parece que se uma outra pessoa entrasse aqui agora e mencionasse um assunto, eu já teria essa informação completamente pronta. Cada canal é claro como um sino. Não há estática nem perda entre eles. Pronto, acabo de receber outro. Jane apontou para sua esquerda baixa. E ele explica tudo isso. Ela tornou a rir. Me chame de Estação Jane.